Suas decisões podem mudar a sua vida hoje. Em 1 João 5,14 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como está a sua vida hoje? Como você gostaria que sua vida fosse amanhã? A vida pode melhorar muito no futuro ou pode piorar bastante. Isso dependerá de como nós vamos construir o amanhã, a partir de agora. A Bíblia diz que Deus tem planos para você, um plano de paz e não de mal, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, pois a decisão está em suas mãos. Você decide o seu futuro. A decisão é totalmente sua. Deus tem planos maravilhosos para você, porém as decisões que você toma pelo caminho poderão colocar tijolos que nunca deveriam entrar na construção da sua vida. Deus sempre vai perdoar os seus pecados para a sua salvação. O grande problema são os tijolos que você colocou na construção que não deveriam estar lá. Talvez você colocou um tijolo onde não deveria ter colocado, por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que você jamais deveria ter experimentado, por causa do ambiente que você jamais deveria ter entrado. Deus é sempre aquele que abrirá as portas para quem está preparado para entrar e abraçar aquela oportunidade, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não estiver preparado, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Não adianta ir para a igreja pedir para Deus te colocar em um lugar de honra, se você não está devidamente preparado. Para você ser honrado, você precisa estar cumprindo princípios. Existem pessoas que oram e oram, porém não cumprem nenhum princípio bíblico que os coloque nos lugares estratégicos. O veneno só tem efeito se você beber. Palavras só se cumprem na sua vida se você acreditar, seja a palavra profética ou de maldição. Se uma pessoa te chama de miserável e você acredita, inconscientemente você começa a viver uma vida miserável. Não importa a palavra que lançaram sobre você, o que importa é se você acredita. Existem pessoas que, quando são insultadas, acreditam. E quando um profeta libera uma palavra sobre elas, dizendo que Deus as usará para os propósitos dele, elas duvidam e perguntam: será? E o pior de tudo, pedem um sinal de confirmação. A conclusão é esta: palavras de maldição nós tomamos posse na hora, e palavras proféticas nós pedimos confirmação do céu. E com isso, mais um tijolo entrou na construção da nossa vida. Como você se tornou em quem você é hoje? Todo mundo, sem exceções, possui uma matéria-prima dada por Deus, e essa matéria-prima pode ser chamada de uma habilidade natural e que teologicamente chamamos de dom. Ou seja, todos nós possuímos um dom. Seja cantar, saber falar em público, desenhar, dançar, entre outros. Porém, o dom não vai valer muito se você não o desenvolver. Deus é eterno? Uma pergunta. É claro que é claro que sim, mas já parou para pensar que ele nunca fez uma mesa ou uma cadeira? Deus só criou a árvore, ou seja, a matéria-prima. Ele fez, você transforma isso no que quiser. Você transforma conforme o seu propósito de vida. Se você não usa a matéria-prima que Deus colocou em você, você jamais vai se tornar relevante naquilo que vai fazer. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, seja no ministério ou em negócios, sem usar o dom que Deus colocou em você, não vai dar certo.
A unção, a capacitação, o conhecimento vem depois que você começa a desenvolver o seu dom. Davi é a prova viva disso. Davi não teve curso de bons modos, mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Também não tinha um exército formado para ele treinar, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. 1 Samuel 16:18. Ou seja, ele tinha habilidades naturais e ele foi desenvolvendo isso a ponto de um dia ser convidado a entrar em um palácio. 1 Samuel 16:19. A ponto de se aproximar do seu destino profético, que seria ser rei de Israel. Então tome consigo que Deus sempre vai usar o dom que Ele colocou em você para se aproximar do seu destino profético, daquilo que os céus conspiraram a seu favor, daquilo que Ele prometeu para o seu futuro, daquilo que Ele disse que faria lá na frente. Mas se você desprezar aquilo que Deus colocou em você, como Paulo disse a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, em 1 Timóteo 4,14. Você o perderá. Se você deixar para lá o que Deus colocou em você, perderá, porque perdemos tudo aquilo que desprezamos. Toda vez que se falar em desprezo na Bíblia, vai ter uma perda no futuro. Ou seja, não despreze aquilo que Deus te deu, senão perderá, e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Muitos de nós reclamamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A grande culpa é nossa, pois nós não desenvolvemos a matéria e reclamamos com Ele depois. Por que não conseguimos desenvolver como Davi desenvolveu? Por causa de pessoas que falaram coisas contra você e você acreditou. Isso criou crenças limitantes, bloqueando a sua mente. Você se relacionou com pessoas que travaram sua vida emocional e espiritual, ou te impediram de sonhar, ou teve experiências voluntárias ou involuntárias do seu passado. E aí abrimos a brecha para o inimigo agir. Quando o inimigo quer frear a vida, o chamado, o futuro de alguém, ele usa essas brechas para atuar nas circunstâncias, através de palavras, experiências e sugestões, para que o futuro seja bloqueado. A grande questão que você precisa entender: o inimigo não consegue bloquear o seu futuro. O que ele pode fazer somente é causar o seu desânimo e desistência. Mas apenas você pode decidir se vai desistir ou continuar. O que você vê como problema na vida, Deus está vendo como um treinamento para o dia de enfrentar Golias, gigante que Davi enfrentou. Agora, muito importante, às vezes o trabalho não é difícil. A ferramenta que você pode estar usando pode estar errada. Em 1 Samuel 17, 38 a 40 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Se Davi tivesse aceitado as sugestões dos outros, ele não teria derrubado e teria caído na frente do gigante. Ou seja, existem pessoas que estão próximas de você que podem te fazer cair no dia do gigante. Aquelas que gostam de opinar sobre a sua vida, pessoas que não têm nenhuma autoridade para fazer e falar, porém adoram fazer sugestões. Infelizmente, por inocência, por muitas vezes, aceitamos as sugestões e entramos em uma furada. Existem aqueles que não conseguem dizer não para ninguém
e trilham por caminhos que os opinadores sugeriram. Davi foi diferente e disse não ao rei, para que pudesse cumprir o propósito daquele dia. Se você não sabe dizer não, saiba que terá muitos problemas no futuro, porque renúncias implicam diretamente a você saber dizer não. Quando você lembra da história bíblica onde José foi vendido como escravo, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Traição? Até na cabeça dos irmãos dele também veio essa palavra. Mas José, que era a vítima, não interpretou dessa forma. Quando a fome atingiu todo o mundo, só José, como governador do Egito, tinha alimento e os irmãos vieram comer na sua mão. É ali que se cumpre o que a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ali, naquela situação, José tem a atitude que Jesus nos ensinou anos depois de José, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. Na história de José, podemos tirar um grande ensinamento. Como que uma pessoa pode interpretar um acontecimento em sua vida? De várias formas, ou de uma forma terrível e injusta, ou de outra forma, enxergando que existe um propósito de Deus em meio à dor. Você precisa entender pelo que você está passando, pelo que passou e qual o propósito de Deus para tudo isso lá no futuro. Quando o inimigo enxerga o dom de Deus se desenvolvendo em você, é óbvio que ele vai investir mais em você do que nos outros. Então ele vai colocar várias feridas emocionais e não espirituais. Por isso existe uma geração tão ferida que não consegue nem enxergar a matéria-prima de Deus. Por isso nada avança. Você precisa liberar a sua vida emocional, liberar o que te prende e todo o seu passado, pois Deus vai começar a usar você em cima do dom que Ele te concedeu. Mas é preciso primeiro deixar o passado no passado. Você precisa deixar o que ficou para trás, ou seja, perdoar quem te feriu, alimentar quem te vendeu, mudar as estratégias e começar a fazer o que Cristo escreveu na Bíblia para fazermos. Você pode ser muitas coisas no futuro, mas isso depende do desenvolver daquilo que Deus já colocou em você. A estratégia do inimigo de entrar na sua vida emocional é te encher de insônia, depressão, medo, sentimento de inferioridade, a ponto de você não conseguir desenvolver a habilidade que Deus te concedeu. Relembre tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, não importa o seu passado. Saiba que a vantagem do Espírito Santo é quando você entra diante da presença. Ele perdoa quem está ferido, levanta quem está caído, entra no lugar que está vazio e faz transbordar. O nosso Consolador é o Espírito Santo, aquele que deleta o nosso passado, que escreve o nosso futuro, aquele que nos auxilia nas decisões, que não vai permitir que você tenha experiências que vão traumatizar e ainda não permitirá você andar com pessoas que vão roubar o seu tempo. O seu passado não vai determinar quem você vai ser no futuro. A partir de hoje vamos fazer um pacto, colocar tijolos nessa construção em cima das habilidades que Deus colocou em nós. Quando estamos na pior, pedimos por misericórdia e adoramos a Deus. Mas quando estamos em terra firme, ainda discutimos com Ele, teimando e deixando para amanhã o nosso melhor. É preciso que mudemos de mentalidade urgentemente. Ninguém vai roubar o dom que Deus te deu. Você não vai ficar um dia sequer sem estar aliado à vontade dele para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, obrigado por mais um dia. Agradecemos, Senhor, porque és Deus em nossas vidas. Senhor, muitos de seus filhos e filhas estão aqui comigo agora em oração, pedindo o seu socorro e presença. Muitos deles, Pai, ainda não conseguem caminhar dentro da sua vontade. Muitos não desenvolvem as habilidades que o Senhor concedeu a cada um deles. Estão vagando por anos, sem resultado, sem propósito, sem vida. Que esta oração e mensagem desperte-os agora para iniciar uma caminhada ousada contigo, Pai. Uma caminhada de vitórias, de prosperidade e abundância em todas as áreas. Uma caminhada rumo ao lugar desejado por Ti. Confiamos no Seu agir, Senhor, e esperamos pacientemente o Seu agir. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós confiamos e assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.